Capítulo 17. Necessidades. Um dia, eu e Maurício fomos à biblioteca. Em uma das estantes tem uma divisória espelhada. Olhei, observando-me, e ajeitei meus cabelos, que para minha comodidade ficava sempre como eu desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, meu amigo explicou, encarnados não julgam que a vida continua e sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no como reflexo da doença. São pouquíssimos os que desencarnam e entendem e se libertam imediatamente desses reflexos das necessidades. A maioria só aos poucos vai deixando. Oscar, um conhecido que havia sido apresentado a ele, trabalhava na biblioteca. Estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz. Acabou por participar da nossa conversa. Desculpe a intromissão. Este é Ramiro. Apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Eu estou bem categorizado com a maioria que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir e agora. O comodismo, ou estar sempre bem assim, faz com que paremos. Já estive pior, mas não é por isso que não posso estar melhor. Realmente, disse Maurício, devemos ser aqui e agora. O que fazemos e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos se adapta com facilidade. Você não deixou nada para depois, fez encarnada. E eu, por minha vez, fiquei adiando a minha transformação sempre para depois. Mesmo quando aqui cheguei, você não ficou com atos externos, você fez interiormente. A simplicidade facilita. Observa no educandário, as crianças se acostumam rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza com naturalidade o seu alimento. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei, fui para o umbral, não era receptivo para ter um socorro. Se não sofresse, não iria dar valor ao que a colônia espiritual oferece. Acho mesmo que se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis, o reflexo da minha doença. Tinha fome, sede, sentia frio, calor, alimentava-me de plantas que encontrava, tomava água de filetes sujos, também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro, pelos meus aperitivos. Sofri muito, por anos fiquei no umbral. Um dia, um parente desencarnado que vagava, mas como eu, sabia ir e vir, entrar e sair do umbral. Me levou para o meu ex-lar terreno. Mas eu fiquei lá, entre meus parentes, vagava entre os encarnados, voltava para o umbral, fiquei com meus familiares, senti-me melhor perto deles, tragava cigarros quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energia. Se você ficar perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar junto, colado,
fuma junto. Alimentava-me quando eles iam tomar as refeições, sentava na mesa, inalava o fluido dos alimentos e sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores, frio, estava triste e insatisfeito. Notei que eu os estava prejudicando. Fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver esse problema. Acabei por cansar e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar, pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro. Fiquei internado em tratamento, fui melhorando aos poucos, mas sentia muita falta do tabaco, dos meus aperitivos. De qualquer forma, o tratamento foi muito difícil para mim largar o vício. Graças a Deus consegui e não tinha mais vontade de fumar, mas demorei para recuperar. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral é sujo, não há como se banhar. Sentia falta desta higiene, mas a fome, a sede, as dores eram minhas primordiais necessidades. Quando fui socorrido, estava feio e sujo. No posto de socorro, tomava banho todos os dias, usava o banheiro para as minhas necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns conhecimentos. Na cidade do Umbral, seus habitantes, irmãos ignorantes no mal, a higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes de Umbral relativamente limpos. Isso depende de cada um. Mas, como Oscar narra, com as dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano. Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo. Vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada. Necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalho, estou tranquilo, alimento-me pouco e as minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou, bonito, sadio, meus cabelos, passou a mão na nuca. Não me preocupam. Rimos. Oscar é careca, tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram os óculos, continuou nosso amigo. Tinha a impressão que eles, ou melhor dizendo, sem eles eu não enxergava. Por incrível que eu possa parecer, estive sempre com eles no umbral vagando. E mesmo assim eu exclamei, não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro-me que vovó Amazildes usava encarnado os óculos. Agora enxerga muito bem. Maurício nos esclareceu. Defeitos, doenças, são do corpo carnal. Embora a impressão destes possa ser muito forte no plano espiritual. Aqui basta compreender, aprender para sentir-se sadio. Quando digo aqui, me refiro às colônias e postos de socorro. Quem vaga ou por finalidade acaba nos umbrais, sempre tem doenças e deficiências acompanhando. Muitos desencarnados bons, os que querem se identificar entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritas bons,
trabalhadores do bem que não querem se desfazer das deficiências dos óculos ou das bengalas. Estão bem assim. Usam porque querem. Como Oscar é careca, porque quer. Se quisesse, teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente, disse Oscar, identifico-me com minha careca. E não acho uma deficiência, mas acho bom mesmo é não ir ao dentista. É mesmo? Exclamei. Não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com os dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos ao se recuperar de doenças. Recupera-se também a dentição e não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os encarnados que pagam, os que não são socorridos, continuam como estavam. Se não tinha dentes, continua banguela. Não tenho conhecimento que estraga mais os dentes, mas creio que continuam como desencarnaram. Aqui na colônia não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado, bem aqui na colônia e nos postos espirituais, não adoece mais. Mas se não estão totalmente recuperados, saem sem permissão, voltam para seus ex-lares sem autorização, ou seja, vão vagar, quase sempre voltam a sentir os reflexos da doença. Não sabem ainda se manter sadios sem os fluidos benéficos destes lugares, mas os que conseguem, os regulamentos continuam sempre ótimo. Não há por que eles terem doença. Maravilha! Eu exclamei. Final do capítulo 17. Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção quando lhe perguntei: E você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações. Até pouco tempo, envergonhava-me de falar da minha vida encarnada, da minha desencarnação. Depois aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas, e sim ajudas. Tem razão. Patrícia, escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste, porque a maioria das desencarnações são assim tristes. Fez-se silêncio de minutos. Realmente pensei de que quase todos aqui escutei essa palavra, essa frase. Minha desencarnação foi triste, ou sofri muito na minha desencarnação. Foi o Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vive encarnados como se fosse seu objetivo maior. Amam a matéria que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam ao deixar o corpo físico perecível. Esquece que esse veículo físico é temporário. Não vivem de conformidade como os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim, a desencarnação é triste e dolorida, mas os bons encarnados que serviram ao Pai, viveram os ensinos de Jesus, nada temem, e a desencarnação é uma alegria. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando.
Nosso amigo não se fez de rogado. Desencarnei jovem, tomava drogas, mas não era ainda um dependente. Eu pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas. Achamos que paramos quando queremos, mas, ao tentarmos nos libertar, é que compreendemos o quanto estamos presos a elas. Comecei com a maconha, passei para a cocaína. Minha família não sabia, não soube, não tinha motivos para justificar meu envolvimento com drogas. Agora, tenho certeza que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e me induziram a fumar maconha. Com medo de ser o idiota, ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei com a turma. Numa corrida, num racha, com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí da moto e bati a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma, mas eles deram uma parada. Temeram após a minha encarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir muita falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agoniava-me. Sentia-me culpado. E foi. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso. Incomodava-me. Ficar em casa, vagando, já estava muito assim chateado. Entendia que já desencarnara. Embora não soubesse o certo o que ocorrera comigo. Meu corpo morreu e eu continuava vivo. Eu não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Esta minha necessidade foi primordial. Não me interessava em me alimentar com frio ou calor. Às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas que a nossa. Fui procurá-los, nem me aproximei. Ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimento, presos às drogas, a vampirizar os encarnados viciados. Estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Minha avó era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri, estou aqui como espírito vagando. Lembrei os termos que ela usava. Onde se localizava o centro espírita que ela frequentava? E fui andando a pé até ele. Estava aberto. Entrei envergonhado quando um senhor socorrista, desencarnado, me indagou o que eu queria. Falei implorando, me socorre pelo amor de Deus.
Aqui não ajudam espíritos que vagam? Morri, não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão eu morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar uma dose de cocaína. Minha avó frequenta aqui. Socorre-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado para o hospital, a uma ala onde se faz recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil a minha luta com o vício. Desesperava-me, mas era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses de tratamento. Tomava passes, aprendi a orar nos momentos que não estava em crise, tomava minhas refeições, estudava o Evangelho, eu já me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, não esqueço. Sofrimentos que eu nunca pensei em existir. Vi muitos jovens débeis em recuperação, iguais a que eu julguei monstros. Entendi que os socorridos estavam a caminho do que os livraria do sofrimento. Pior eram os que não tinham socorro, os que não queriam se libertar. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas orações sinceras, me guiou. E também porque não fiz outras ações erradas, não cometi crimes tão comuns entre os toxomanos. E busquei logo o socorro, senão eu ia vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo. Quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos em vícios. A necessidade que tive desencarnado foi para o meu sofrimento, minha agonia. A cocaína só ansiava, desesperado por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos aos que nos ligamos quando encarnado. Tenho certeza que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim, Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou, ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como câncer, que tomam remédio forte para conter as dores, que muitas vezes esses medicamentos abreviam a existência encarnada? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnado? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós por um período. Temo-lo para viver encarnado. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o dispomos para amenizar nossas dores, pode abreviar a existência. Não é culpa nem dos médicos, nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como um medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnado. Porém, como médico socorrista há anos, vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, com resignação, são socorridos logo e estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor desencarnaram e nem podem ser socorridos e sentem o reflexo das doenças e das dores. Querem, às vezes, os remédios para se curar e suavizar as dores.
mas não são viciados, não sentem falta da droga, pois as tomaram como um medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de sonoríferos. Quando socorridas, têm que aprender a dormir sem eles. Têm que se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. Em caso do câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de abreviar a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento, o uso é permitido, o mau uso que é condenado. Aquietamo-nos por momentos, achando que podia nos elucidar mais, e bondosamente Maurício completou. Quer dizer que os habitantes da Terra, estejam encarnados ou desencarnados, são de dois modos. Há os que, por esforço, tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a serem úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar os centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e a grande parte são necessitados porque querem. Tendo a oportunidade, não querem passar de necessitados e autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimento, como ocorreu com Oscar e Ramiro, e ocorre com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode iludir-se, desencarnados não há como enganar. Os fluidos, vibrações de um espírito bom são agradáveis, e os fluidos ignorantes são fluidos maus que incomodam. A alma, o espírito, tem sempre a oportunidade e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem se apresentam na harmonia, no equilíbrio, e desta harmoniosa união surge o amor, que leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência, na ignorância, gerando ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos e o que pensamos ser. Ser com coragem de realizar nossa transformação. Ser agora no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente e não frutos de aspirações da mente ociosa que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado para útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício por esta bela lição. Prometi a mim mesma que não ter mais necessidades, não somente os que refletem no corpo físico, como também aquela necessidade de dormir, algumas necessidades que ainda têm ramificações do corpo físico, mas as principais: não ser pedinte de graça, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer, e também aprender a ser útil e servir.